Testemunho CCB, jovem curou tumor Brenner em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde que nasci. Minha família sempre serviu ao Senhor com fidelidade, e eu cresci aprendendo a confiar em Deus em todas as coisas. Mas nunca imaginei que tão jovem passaria por uma prova tão difícil, que me faria sentir o peso da fraqueza humana e ao mesmo tempo a força do poder de Deus. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero relatar cada detalhe dessa caminhada, para que muitos irmãos possam ser fortalecidos na fé, sabendo que o Senhor não nos desampara, mesmo quando o desespero bate à porta. Tudo começou em meados de 2022, quando comecei a sentir um desconforto estranho na região abdominal. No início, pensei que fosse apenas uma indigestão ou algum problema passageiro, afinal, eu era saudável, praticava esportes e nunca tinha tido nada grave. Mas as semanas foram passando, e aquela sensação incômoda não desaparecia. Pelo contrário, piorava. Às vezes era como se algo pesado estivesse apertando por dentro, outras vezes, uma dor aguda que me fazia dobrar de tanto incômodo. Cheguei a pensar que fosse apendicite, mas a dor não era localizada apenas no lado direito, e sim espalhada. Preocupado, contei para minha mãe, que logo me levou a um médico. Após os primeiros exames, o médico pediu uma ultrassonografia. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que fui fazer o exame. Estava nervoso, mas ainda não imaginava o que veria pela frente. A moça que fazia a ultrassom ficou um tempo maior do que o normal analisando uma região específica, e isso já me deixou apreensivo. Quando saí da sala, ela me pediu para aguardar o laudo. Minha mãe, percebendo minha ansiedade, segurou minha mão e disse: "Filho, não importa o que for, Deus está no controle." Aquelas palavras me acalmaram um pouco, mas a espera pelo resultado foi angustiante. 2 dias depois, o médico me chamou em seu consultório com uma expressão séria. Ele segurou o laudo e disse: "Lucas, foi encontrado um tumor no seu ovário direito. Pelo tamanho e características, é necessário fazer mais exames para identificar se é maligno ou não." Naquele momento foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Tumor? Maligno? Eu não conseguia processar aquelas palavras. Minha mãe chorou, e eu, mesmo tentando manter a calma, senti um frio na espinha. O médico explicou que eu precisaria fazer uma ressonância magnética e consultar um oncologista. Saímos do consultório em silêncio, cada um absorvendo aquele golpe da melhor forma que podia. Os dias seguintes foram de muita oração. Minha família, os irmãos da igreja, todos foram avisados e começaram a interceder por mim. Lembro que na primeira reunião após receber a notícia, eu não conseguia me concentrar no culto. As palavras dos hinos e das orações pareciam distantes, como se eu estivesse em um sonho ruim. Mas quando o irmão que presidia fez a oração final, ele mencionou: "Senhor, sabemos que tu és o médico dos médicos, e que nenhuma enfermidade é maior do que o teu poder." Aquela frase me tocou profundamente. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo: "Confie em mim." A ressonância confirmou o pior. Era um tumor de Brenner, um tipo raro e, no meu caso, com características agressivas. O oncologista explicou que, embora não fosse tão comum em homens jovens, ele estava ali, e crescendo. A recomendação era cirurgia imediata, seguida de quimioterapia, dependendo do estágio. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, perguntou se havia outra alternativa. O médico foi sincero: "A medicina pode fazer muito, mas não há garantias. Precisamos agir rápido." Saímos de lá com o coração apertado, mas com uma certeza: antes de qualquer decisão, buscaríamos a direção de Deus. Naquela noite, em casa, minha família se reuniu para orar. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita fé, colocou a mão na minha cabeça e orou com uma convicção que me abalou: "Pai Celestial, tu que conheces todas as coisas, sabe que este filho te serve desde pequeno. Não pedimos por merecimento, mas pela tua misericórdia. Se for da tua vontade, remove este mal do corpo dele, para que muitos vejam a tua glória." Eu chorei muito naquela oração. Não era um choro de desespero, mas de entrega. Pela primeira vez desde que soube da doença, senti uma paz inexplicável invadir meu coração. Os dias que se seguiram foram de muita luta interna. Às vezes, a fé vacilava. Pensava: e se Deus não quiser me curar? E se a cirurgia der errado? E se a quimioterapia não funcionar? Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu me lembrava das promessas de Deus nas Escrituras. Uma passagem que me fortalecia muito era a de Isaías 41:10. "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Eu repetia esses versos em voz alta, como se estivesse me apegando a uma âncora em meio à tempestade.
A data da cirurgia foi marcada, e enquanto aguardávamos, continuávamos orando e jejuando. Minha mãe, especialmente, não deixava passar um dia sem clamar a Deus por mim. Ela dizia: meu filho, Deus não nos abandonou. Ele vai nos surpreender. Eu queria acreditar nisso com todas as minhas forças, mas confesso, o medo ainda estava presente. Até que uma semana antes da cirurgia, algo inesperado aconteceu. Era uma quarta-feira, dia de reunião de doutrina. Eu estava sentado no banco, ouvindo a palavra, mas meu corpo doía muito. O tumor já estava em um estágio avançado, e a dor era constante. Em certo momento, durante a oração, senti uma fraqueza tão grande que quase desmaiei. O irmão ao meu lado percebeu e me segurou. Então, o irmão que presidia a reunião parou e disse: irmãos, temos aqui um jovem que está passando por uma prova muito difícil. Vamos orar por ele com fé. Todos se ajoelharam, e eu, mesmo com dor, me curvei diante de Deus. Aquela oração foi diferente de todas as outras. Não eram apenas palavras, era um clamor unânime, como se o Espírito Santo estivesse intercedendo por mim através daqueles irmãos. Eu não conseguia falar, só chorava. De repente senti uma corrente de calor percorrer meu corpo, como se uma mão invisível estivesse tocando meu abdômen. A dor, que há semanas me atormentava, começou a diminuir. Não foi instantâneo, mas foi como se algo estivesse sendo desfeito dentro de mim. Quando me levantei, ainda trêmulo, senti que algo havia mudado. No dia seguinte, acordei sem dor. Pela primeira vez em meses, não senti aquele peso no estômago. Fiquei assustado, mas com medo de me iludir. Minha mãe, percebendo a mudança, me olhou e disse: Deus fez algo ontem, filho. Vamos fazer outro exame. Fui ao médico e ele, surpreso com minha melhora, marcou uma nova ultrassonografia para aquele mesmo dia. Quando o resultado saiu, o médico não acreditou. O tumor havia diminuído consideravelmente. Ele balançou a cabeça e disse: isso não é normal. Tumores desse tipo não regridem sozinhos. Eu sorri e respondi: doutor, não foi sozinho. Foi Deus. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Na reunião de domingo seguinte, enquanto estávamos cantando o hino Glória a Cristo Jesus, senti novamente aquela presença forte de Deus. Desta vez, foi como se uma voz sussurrasse no meu coração: estás curado. Não contei para ninguém na hora, mas quando cheguei em casa, disse aos meus pais: não vou fazer a cirurgia. Deus me curou. Eles, embora assustados com minha afirmação, não duvidaram. Minha mãe apenas disse: se Deus falou contigo, então está feito. Voltei ao médico na segunda-feira e contei o que tinha acontecido. Ele, cético, pediu uma tomografia para confirmar. Quando o exame ficou pronto, o médico me chamou e, com uma expressão de espanto, disse: Lucas, não há mais nenhum sinal do tumor. É como se ele nunca tivesse existido. Eu não consegui segurar as lágrimas. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: isso é um milagre. Eu respondi: não é um milagre, doutor. É Deus mostrando que ele é real. A notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos da igreja. Muitos choraram de alegria, outros glorificaram a Deus por aquele milagre. Na reunião seguinte, fui chamado à frente para dar o testemunho. Foi difícil falar sem chorar, mas consegui contar tudo o que havia passado e como Deus havia me livrado. Quando terminei, o irmão que presidia levantou as mãos e disse: irmãos, isto é a prova de que Deus ouve nossas orações. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia que ele age. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós. Hoje, mais de um ano depois, continuo saudável. Faço check-ups regulares e todos os exames confirmam: não há nenhum vestígio da doença. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a certeza de que Deus esteve comigo em cada momento daquela prova. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Ele nunca nos abandona. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a confiança de que mesmo no medo, Deus está no controle. Quero encerrar este testemunho com um pedido. Se você está passando por uma luta, não desanime. Ore, clame e busque a Deus de todo o coração. Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo Ele age. Não sabemos os seus caminhos, mas sabemos que Ele é bom. Que este relato sirva para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé de cada irmão e irmã que o ler. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.